Nós vamos falar hoje sobre contentamento. Contentamento, o caminho para a santidade. Contentamento, o caminho para a santidade. 1 Pedro 1,16 diz assim: pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Agora, Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. A parte B do versículo, a segunda parte do versículo, diz assim: procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que nós fomos criados numa cultura onde santidade, onde a palavra santo era e é vista ainda, infelizmente, como algo inatingível. É uma palavra reservada para um grupo específico de pessoas. Quando a gente vê alguém, por exemplo, que a gente considera muito, fulano é um santo. Mas verdade é que a Bíblia trata a santidade não como uma opção para o cristão, não como uma alternativa, mas santidade é uma ordem. Vamos falar isso juntos? Diga: santidade é uma ordem. Ser santo, a origem da palavra santo, significa ser separado. Separado. Você vai olhar, por exemplo, para a história de Daniel. Você vai ver que Daniel vive na Babilônia, um país onde a cultura, os costumes são completamente contrários à palavra de Deus. Mas Daniel, mesmo vivendo nesse ambiente, ele age de forma separada. Isso é ser santo. Quando você vai olhar, por exemplo, para a história de Noé, você vai ver no início da descrição bíblica do capítulo 6 de Gênesis, Deus vai dar um diagnóstico que a situação não está legal, de que os homens eram maus, de que os homens eram perversos, mas a Bíblia diz: porém Noé era justo e bom, ele andava com Deus. Noé era diferente, isso é santidade. Ele era separado daquela cultura, daquelas ações. E daí você deve estar se perguntando: mas pastor, o que santidade tem a ver com contentamento? O que é que essas duas palavras têm a ver uma com a outra? E eu quero hoje olhar junto com você para a palavra de Deus, e nós vamos descobrir onde é que está a ligação entre essas duas questões. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje é a seguinte: o pecado é filho do descontentamento. O pecado é filho do descontentamento. Todo pecado tem na sua origem o descontentamento. E você vai ver isso já no primeiro pecado da história, no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar. Deus deu uma ordem para Adão. Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E qual foi a ordem, gente? De toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Olha só, de toda árvore comerás livremente. Não é aquela coisa minguada, sabe, aquela coisa, não. Está vendo todas essas árvores? E o jardim ali na região do Éden era um jardim grande. Está vendo essa quantidade gigantesca de árvore, Adão? Então, está vendo tudo isso? Você pode comer, e pode comer até encher o pandu.
Sabe aquela história de que tem um cara uma vez foi numa festa e disse que comeu. Ele chegou para um amigo, assim, até deu aquela levantada. Sabe quando você dá uma levantada para ver se o negócio assenta? Ele deu uma levantada, falou para um amigo, falou: cara do céu, eu tô passando mal. Não aguento, comi demais. O cara falou: viu, vá lá no banheiro, bota o dedo na goela lá e bota para fora, você melhora. Ele falou: se coubesse o dedo, eu comia mais uma coxinha. Pois é. Eu não vou perguntar se tem alguém aqui assim hoje, se você conhece alguém. Mas o fato é que Adão estava livre para comer de tudo. Mas olha o que o verso seguinte vai nos dizer. Gênesis 2 ainda, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus disse para Adão: você é livre para comer de todas as árvores. Está vendo aí? Mexerica, jaca, maçã, olha tudo, você está livre para comer, mas Adão, essa árvore você não come. E você sabe o resultado de toda essa história, a conversa da serpente com Eva, e depois, posteriormente, Adão vai e come daquela árvore. O primeiro pecado da história é resultado de alguém que tinha muito, mas mesmo assim estava descontente. Algo dentro dele diz: eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu desejo mais. Deus colocou um limite. Deus disse: Adão, você tem bastante, mas isso aqui você não come. E ele disse: mas eu quero até mesmo aquilo que eu não posso. E não se engane, todos nós carregamos dentro de nós, no nosso DNA espiritual, esse traço no nosso caráter, que é o descontentamento. Um dos traços da natureza caída do homem. Você vai estudar em teologia, chama-se natureza adâmica. É o homem terreno. É de que ele nunca está contente com nada. Ele sempre acha que aquilo que ele tem não é suficiente e que ele precisa de mais. Semana passada eu falei aqui sobre Davi, a batalha de Davi e Golias, e eu falei sobre uma ambição na vida da gente, que é uma ambição saudável. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, esse desejo que você tem de melhorar de vida, de crescer, e não tem nada de errado nisso. Davi, quando olhou a oportunidade dele crescer, dele, enfim, ganhar dinheiro, casar com a princesa, a família não pagar mais imposto, ele falou: pô, legal, vou enfrentar esse gigante. O que eu estou falando aqui não é desse desejo que é saudável na nossa vida. Eu estou falando sobre um sentimento negativo, de um desconforto que não acaba, de você ter muito e mesmo assim querer mais, e se você não tiver esse mais, você vai ficar chateado, você vai ficar descontente. Você vai olhar, por exemplo, qual que é a raiz de um roubo, uma pessoa que rouba. Ela diz: aquilo que eu tenho não é suficiente, então eu faço o quê? Eu pego de uma outra pessoa. Eu pego, vou lá e subtraio. Não é meu, não tem problema, mas eu preciso, eu quero. Qual é a origem do adultério? É de uma pessoa que é o seguinte: ela é casada, ela tem sua esposa, tem seu esposo. Ela diz o seguinte: não é suficiente, eu preciso de mais. Ela vai lá e comete o adultério. Você vai ver que a origem do pecado está sempre ligada ao quê? A esse descontentamento, a esse desejo de eu ter alguma coisa que não me pertence, por caminhos ruins, até a idolatria. A Bíblia diz que só existe um Deus. E o primeiro mandamento bíblico, Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, é: não terás outros deuses diante de mim. O texto começa dizendo: eu sou o Senhor Deus
que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Mas a idolatria surge dessa ideia de que esse Deus não é suficiente. Então, quer saber? Nós vamos construir outros deuses. Um bezerro de ouro. Nós vamos pegar lá como o povo de Israel fez no Egito. E nós temos um Deus. Mas nós queremos mais. Porque esse Deus que a gente tem não é suficiente para a gente. Todo pecado tem início no descontentamento. Esse pensamento, no dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Mas é interessante que você vai ver que quando Jesus é tentado, assim como Adão foi tentado, como Eva foi tentada lá atrás, a atitude de Jesus é completamente oposta à de Adão. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, antes de Jesus começar seu ministério, ele passa um tempo de jejum, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E numa das tentações, versículo 8 e 9, o texto diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei. Olha a proposta de Satanás para Jesus. O que você tem não é suficiente. Você pode ter mais. Aliás, você pode ter tudo isso com uma condição: se prostrado me adorares. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Então, o diabo vai sempre querer gerar em você, gerar em mim esse formigamento emocional, espiritual, de que aquilo que a gente tem não é suficiente para a gente ser contente, para a gente ser feliz, de que a felicidade está nas conquistas da vida, quando a gente sabe que isso é a maior bobagem. A nossa felicidade está em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, de reconhecimento que você tem, com o crescimento da sua empresa, dos seus negócios. A nossa alegria está no Senhor. Sabe por quê, gente? Porque isso nunca acaba. Se você não cuidar do seu coração, se eu não cuidar do meu coração, a gente sempre vai achar que eu preciso só de um pouco demais, daí eu fico feliz. Daí sabe o que você faz? Daí você conquista um pouco mais. Daí você descobre que, não, tem que ser mais um pouquinho. E você está sempre colocando a felicidade como uma meta a ser atingida, como um objetivo a ser atingido, e não como uma verdade que você já pode abraçar na situação que você está. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa, e é uma empresa familiar, apesar de muito grande, ter milhares de funcionários, e ele faz parte do conselho administrativo da empresa, que só fazem parte a família, primo, irmão e tal, e ele faz parte ali junto com os familiares. E é interessante, são pessoas assim, trilhardárias. Não é gente assim, comprou um Renegade. Não, tem avião, sabe? Nada contra Renegade, gosto muito, até gostaria de ter um. Tem uma amiga aqui da igreja que estava com um esses dias, falou: cara, que carro gostoso, estou pensando. Ela bateu o carro dela e pegou de aluguel, né? O seguro deu, ela falou: quero mudar para um. Não é de helicóptero, é coisa grande, é coisa grande. E daí ele estava falando que numa das reuniões que estava para começar, os sócios da empresa que ele trabalha estavam lá, conversando e reclamando que precisavam de mais. E a conversa era assim: vocês viram, o Setúbal trocou de jato.
Setúbal é o dono do Itaú. Sempre vai ter alguém à frente, sempre vai ter alguém com mais. E se você não cuidar do seu coração, você vai sempre achar que aquilo que você tem não é suficiente. E daí isso pode te levar ao quê? A caminhos que vão comprometer sua vida espiritual. É exatamente essa a proposta de Satanás para Jesus. Você pode ter mais, desde que você se prostre e me adore. A segunda coisa que eu quero deixar para você hoje pensar é a seguinte: o contentamento nos protege. Eu quero que você fale isso para alguém perto de você. Diga: o contentamento te protege. Olha, entenda que, vou te dar um exemplo sobre dinheiro. Quanta loucura você já viu sendo feita por causa de dinheiro? A motivação é o dinheiro. A pessoa casa e a motivação dela é o quê? É o dinheiro. Separa e a motivação é o quê? É o dinheiro. Tem filho por causa de dinheiro. Sabe aquela coisa de amarrar o cara? Por dinheiro, já vi isso. Tem gente que rompe com o filho por problemas com dinheiro. Se aproxima de alguém para ter amizade, relacionamento, por causa de dinheiro. Se afasta pelo mesmo motivo. E a conta chega. Só que você se torna um crápula agindo dessa forma. Você fica vulnerável. E Paulo vai tratar desse assunto com Timóteo, seu filho mais querido na fé. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Quero que você olhe junto comigo, porque o descontentamento vai te deixar vulnerável aos ataques do diabo, enquanto o contentamento vai te proteger. Olha só, 1 Timóteo 6, 9 em diante. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam a quê, gente? A ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro, note que a Bíblia não está dizendo o dinheiro, a Bíblia está dizendo o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma ótima ferramenta. O dinheiro com os princípios corretos, na mão de gente correta, faz coisas extraordinárias. A Bíblia não está condenando o dinheiro, ela está condenando o amor ao dinheiro. É a raiz de todo mal. Você pode olhar, tudo que existe de pior na humanidade tem origem na ganância. Em alguém ganhando, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, de criança, drogas, prostituição. Tudo que existe de pior tem alguém lucrando com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos o quê? Muito sofrimento. Quantas pessoas tiveram a sua fé em Deus comprometida por causa desse amor? E isso é tão sério, gente, que no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai falar o quê? Ou você serve a Deus, ou você serve... Ele não vai falar o diabo. Ele vai falar, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Porque o dinheiro é um espírito. É um espírito. As pessoas se ajoelham, as pessoas brigam, matam por conta de dinheiro. E Paulo vai falar como é que a gente se protege disso tudo. Porque é sedutor. É sedutor. Ô, gente, você sabe do que eu estou falando. Quem é aqui que não gosta da coisa boa? E não tem nada de errado você querer a coisa boa. Você já teve que baixar em algum momento seu padrão de vida? Se um carro X, daqui a pouco você tem um carro aqui para baixo. Você morava numa situação tal e depois
você comia em restaurantes tal, e agora você fazia viagens tal, e agora você vai na casa dos parentes de... Cara, sabe aquela coisa, não, eu gosto das férias de visitar a família. É nada, você queria estar num resort, mas não tá com bala na agulha, visita os parentes, faz uma boa ação, acha que é uma boa pessoa, dorme lá no chão. É isso aí, bicho. Não é fácil. Não é fácil. É sedutor. É sedutor. Mas se você não tomar cuidado, você fica descontente. Você começa a reclamar de tudo. Você vira o murmurador. Você começa a se comparar com os outros. Você falava, Deus, por que minha vida é assim? E se você parar para ser honesto, você vai descobrir que você tem muito mais do que precisa. Talvez você não tenha tudo o que deseja, mas se você for honesto, você vai saber que tem mais do que precisa. Mais do que precisa. Olha o que 1 Timóteo 6:8 vai dizer. É o versículo anterior. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Contentes. Contentes. Não está falando satisfeito, porque você pode querer mais. Mas está falando que o seu contentamento, sua alegria, sua felicidade não pode estar em coisas. Se você tiver comida, se você tiver o que comer, se você tiver o que vestir, esteja contente com isso. Esteja feliz com isso. Quando Jesus trata da questão da ansiedade, em Mateus capítulo 6, ele vai falar justamente sobre alimento e vestes. Porque Jesus sabe que isso é o fundamental e o essencial. Você pode ter mais? Pode. Mas se você tiver isso, já é razão suficiente para você estar contente. Ele diz, olha os passarinhos. Eles não trabalham. E Deus cuida deles. Eles comem. Olha os lírios do campo. Eles não fazem nada. Mas estão bem vestidos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E Paulo aqui está dizendo, olha, o contentamento vai te proteger de fazer bobagem. Te proteger de fazer bobagem. Quantas pessoas fizeram negócios escusos? Quantas pessoas entraram para o mundo do crime, mentiram, enganaram, começaram a mexer com aquilo que não deviam, e você vai ver que a origem disso é o quê? É o desejo de ganhar mais. É o desejo de ter mais dinheiro. Então, o cara começa, sei lá, o cara trabalha com combustível, começa a adulterar o combustível para ganhar mais. O cara trabalha com venda de carro, daí ele descobre que se ele mentir aqui, se ele mexer num negócio ali, ele pode ganhar mais. Ele vai lá e dá uma mexida para ganhar mais. O contentamento vai te proteger dessas armadilhas do inferno. Como eu disse, uma hora a conta, gente. Uma hora a conta vem. Então, o contentamento vai te proteger. Eu me lembro, gente, já tentaram me subornar na igreja por conta de influência política. Você consegue acreditar numa coisa dessa, não? Pastor, sabe aquela coisa meio na entrelinha? Na entrelinha. O contentamento te protege. Te protege. Fazer da igreja um palanque político. E começar a confundir as coisas. E quanto disso a gente vê? Você vai ver que a origem é o descontentamento. Você fala, ai não, eu posso ter mais. Se eu apoiar, eu vou ter, eu ganho um terreno, eu ganho tal coisa, eu ganho uma grana, eu ganho influência, eu ganho... Tem gente hoje trocando essas coisas até por fotinho do lado de político. Aí vê se eu estou na esquina. 2 Samuel capítulo 12. É um texto emblemático, porque Davi acabou de matar um cara para ficar com a mulher dele. Ele vai para a cama com uma mulher casada.
enfim, você conhece a história, e depois a mulher engravida, ele traz o cara da guerra, ele manda o cara para casa, para tipo, na hora que o neném chegar, vai achar que é seu. O cara não entra em casa, porque ele diz, como é que eu posso estar em casa com a minha esposa e os meus amigos estão lá na guerra? Daí ele fala o seguinte, ele tem uma outra brilhante ideia, eu vou dar um porre no cara, ele enche o cara de cachaça, o cara fala, pelo menos bêbado ele entra em casa, né? O cara dorme na porta de casa lá, cachorro lambendo a boca, mas não vai para casa, de jeito nenhum. E daí a conta veio, e o profeta Natan vai se encontrar com Davi e traz uma palavra de Deus para Davi. E olha que interessante, gente, como essa questão do descontentamento ela é perigosa e como o contentamento é protetor. Palavra de Deus através do profeta Natan para Davi, 2 Samuel 12, 8. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Deus disse para Davi o seguinte, hoje Davi era um pé rapado. Ele era o 8º filho de Jessé, ele não tinha nada, ele fedia bode, vivia no pasto, cuidando de ovelha do seu pai. Agora ele se tornou rei. Deus disse para ele o seguinte, Davi, eu te dei casa, palácio, mulheres, eu te dei a nação. A nação. E Deus termina dizendo para ele o seguinte, e se isso não fosse o suficiente, eu teria te dado mais ainda. E o texto segue, versículo 9. Por quê? Você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Deus está dizendo para Davi mais ou menos o seguinte, falou, meu amigo, você é um saco sem fundo, bicho. Você não está contente? Pô, te dei uma família, te dei dinheiro, te dei glória, te tirei do pasto, te coloquei no trono, te dei tantas vitórias. Davi sabia, gente, que o que aconteceu com ele não foi resultado da sua condição humana. Davi sabia que ele estava onde estava por conta da misericórdia de Deus. Seu pai não era rei, seu avô não era rei, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Ele falou, cara, onde é que você botou na sua cabeça que tudo isso que eu te dei não era suficiente? Davi, se não fosse suficiente, pode acreditar, eu teria te dado muito mais. Mas em algum momento, ele olhou para uma mulher que não era sua mulher, e disse, eu quero. Quando você tem esse entendimento claro dentro do seu coração, de contentamento, esse princípio claro no seu caráter, sabe o que vai acontecer? Você estará protegido. O contentamento, ele te blinda. É como um escudo. Você recebe uma proposta indecente. Você diz, aqui não, jacaré. Aquilo que eu tenho já é suficiente. Se Deus quiser me dar mais, Ele me dará mais, mas não por essas vias. Eu não vou precisar prejudicar ninguém para ter aquilo que Deus deseja me dar, deseja me entregar. Então, guarde isso no seu coração. O contentamento vai te proteger de fazer bobagem, te proteger. Quando alguém se torna, por exemplo, um consumidor assim, frenético, gasta mais do que o que é isso, gente? É esse comichão. O que eu tenho não é suficiente. Daí vai lá, estoura o cartão.
Daí no dia que chega a fatura, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Entende o que eu estou dizendo ou não? Em algum momento essa pessoa, ela diz o seguinte: o que eu tenho não é suficiente, então eu preciso ter mais para preencher esse vazio. Gente, tem gente que quando se sente mal, sabe o que ela faz? Vai para o shopping. Não vou nem continuar muito aqui, porque senão vão me jogar pedra no final do culto. Porque eu preciso preencher esse descontentamento. Se você sabe, é o seguinte, cara, eu gostaria de mais, mas o que eu tenho é suficiente. Você se protege. Sabe por quê, gente? Essas vontades besta passa, viu? Uma noite de sono bem dormida faz você pensar o seguinte: onde é que eu estava com a cabeça no lugar ontem, querendo comprar aquele negócio? Querendo mais. Aí você olha para o seu guarda-roupa: eu não estou dando conta de usar essas roupas que eu tenho? Tem gente que tem roupa com etiqueta ainda e está querendo comprar mais. Gente, Deus inventou máquina de lavar roupa. Não foi Deus que inventou, não. Mas inventaram. É para quê? Para renovar. Para renovar. O contentamento é um escudo. É um escudo contra as propostas do diabo. Quem pode dizer amém por isso? E eu quero, em último lugar, dizer para você que o contentamento é resultado de um aprendizado. Vamos repetir? Diga: o contentamento é resultado de um aprendizado. Quando você compra um carro, você não pergunta para o vendedor do carro o seguinte: viu, os pneus vêm junto no carro? Você não pergunta. Vem motor? Vem volante? Não, você não pergunta. Porque você já sabe que vem. Mas você pergunta o seguinte: tem piloto automático? Tem airbag? Por quê? Porque tem coisa que vem e tem coisa que não vem. E eu estou dizendo isso porque contentamento é uma coisa que quando a gente nasce, a gente não tem. Não é item de fábrica. Pelo contrário, quando você nasce com descontentamento. Esse é o traço da nossa natureza caída. Estou dizendo isso porque o contentamento é uma coisa que precisa ser aprendida. Porque normalmente a gente diz: ah, mas eu não sou assim. Eu quero dizer para você o seguinte: ninguém é. Ninguém nasceu assim. Contentamento é algo que a gente agrega no nosso caráter, agrega no nosso valor. Olha o que Filipenses 4:11 vai nos dizer. Segunda parte do versículo. Paulo diz o quê? Qual é a primeira palavra aí, gente? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz o seguinte: gente, eu aprendi, é uma coisa que eu agreguei na minha vida. E o verso 12 ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então esse camarada que já viveu extremos na vida dele, de ter muito recurso e de não ter nenhum recurso, de ter muita honra e glória e de ser vaiado por muitos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque o meu contentamento não está atrelado às circunstâncias da vida. O meu contentamento vem de Deus. Você vai olhar o verso 10, ele começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E o versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu posso passar pela falta, eu posso passar pela dificuldade,
Porque eu aprendi a viver contente. Gente, eu já vi pessoas contentes dentro de um hospital, eu já vi pessoas depressivas, ansiosas, preocupadas, descontentes, num hotel, num voo internacional, reclamando, arrumando confusão. Porque o contentamento, ele não está atrelado à sua situação. O contentamento é um posicionamento de vida que você aprende, você bota na sua cabeça. Essa coisa de que no dia que eu tiver, eu vou ser feliz, é a maior bobagem que você pode achar. No dia que eu passar num concurso público, eu vou ser feliz. Daí você coloca isso como assim uma obsessão de vida. Daí você reduziu sua vida muito. No dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. No dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia em que eu tiver um salário X, eu vou ser feliz. No dia em que eu tiver em tal profissão, abrir meu próprio negócio. No dia que eu tiver um carro X ou Y, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Um dia uma pessoa estava em prantos conversando comigo, dizendo, pastor, estou pagando aluguel. E ela estava dizendo que ela não era feliz porque ela pagava aluguel. Eu falei, minha filha, eu também pago. Dá um abraço aqui, vamos embora, eu seguir com a vida. Cara, fazer de coisas essa obsessão é uma bobagem. Eu encerro lendo com você 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. A Nova Bíblia Viva traz uma tradução que eu achei linda. O texto diz assim: você será verdadeiro. 1 Timóteo 6,6. Você será verdadeiramente próspero. Olha só, tem uma prosperidade que é uma prosperidade fake. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Tem gente que eu olho a rede social da pessoa e falo, fake news. Fake news. Tira foto na frente do carro dos outros. Putz, olha. Precisa tomar um Dramin para você entrar na... Tira foto na frente do carro dos outros, posando de bacana. Tal. Faz check-in em lugar que não foi. É só eu que vejo isso. Então, vocês são tudo santo, né? Estão tudo orando. Ele diz, você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade, que é essa questão espiritual, vida piedosa, com o quê? Contentamento. A verdadeira prosperidade, gente, não está ligada à quantidade de dinheiro que você juntou na vida, seu patrimônio, quantos carros você tem, a casa que você mora, não. A verdadeira prosperidade é quando você exerce a piedade, vida cristã, vida com Deus, vida espiritual, e junto com isso, o contentamento. Porque se você não tiver o contentamento, você pode perder tudo isso aqui. Toda a sua vida espiritual estará comprometida se você viver descontente. Você vai ver que o povo de Israel era alimentado de forma sobrenatural todos os dias, diariamente, no deserto com maná. Gente, caía comida do céu todo dia para aquele povo. Mas eles estavam contentes? Eles queriam. Eu nunca vi. Eu gosto de cebola do menino, do Outback. Aquela cebola é boa, gostosa. Aquela que cebolona com, como é que é? É empanada, né? É gostosa. Mas na época não tinha Outback. Não tinha. Tinha Egito. Que saudade da cebola do Egito. Ah, vai ver se eu tô na esquina, pô. Saudade de cebola do Egito. O que é esse sentimento? Eu preciso ter mais. Esse maná não me basta.
Chega em dado momento, eles chamam o maná de pão vil. Conheço muita gente que amaldiçoa o seu salário, amaldiçoa a sua empresa, amaldiçoa a casa que mora, amaldiçoa o carro que tem, ao invés de se contentar com aquilo que lhe foi dado. Eu vou fazer uma confissão para você, que eu não tenho tudo que eu gostaria. Mas que não sou só eu, né? Eu não sou um extraterrestre. Eu não tenho tudo que eu gostaria, mas eu tomei uma posição de viver contente com aquilo que Deus já me deu. Já me deu. Poxa, eu não tenho o carro dos meus sonhos. Eu estou contente com o carro que eu estou dirigindo. Poxa, eu não tenho a casa dos meus sonhos. Eu não tenho, sei lá, aquilo que eu ambiciono. Não, eu não tenho. Mas eu vou viver contente com aquilo que eu tenho hoje, em cada etapa da minha vida. O contentamento vai te colocar na rota da santidade. Vai te livrar do pecado, das tentações. Você vai ter mais força espiritual para dizer não para Satanás. Quando ele vier com uma proposta dizendo para você: tudo isso te darei, se você fizer isso. Lembra o que o diabo falou na primeira tentação, dizendo: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Dizendo para Jesus o seguinte: tem mais para você. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Celebre aquilo que Deus te deu. Eu termino com essa palavra hoje para você. Celebre aquilo que Deus te deu. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas uma coisa eu sei: você pode celebrar, você pode viver contente em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Vou pedir que, assentado mesmo, você feche os seus olhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e os irmãos que vão nos ajudar já vão se posicionar aqui. E eu quero que você leve essa palavra não como uma informação, mas como um estilo de vida. Essa palavra vai te ajudar a vencer a ansiedade. Vai te ajudar. Você está preocupado com o futuro, você ainda não tem o futuro. O que você tem é o hoje. Abrace o hoje e você vai descobrir que nada está te faltando. Que nada vai estar te faltando. Nos momentos de investida de Satanás contra a minha vida, nesses últimos meses de desafio, fazendo quimioterapia diariamente, tantos desafios, às vezes eu me pegava chateado, e daí eu parava para pensar, eu falava: pô, mas eu não estou sentindo dor nenhuma, eu não estou tendo reação nenhuma, eu estou bem aqui. Por que eu vou me preocupar com o amanhã? Deus tem cuidado de todas as coisas. Quando você tem esse entendimento de estar contente com o presente, o momento agora, atual, que você está vivendo, não está faltando comida, não está faltando roupa, não, eu tenho tudo que eu preciso. Isso te blinda, isso te protege.